A Bíblia fala que ele, desobedecendo a voz de Deus, pagou sua passagem e foi para outro caminho. No trajeto dessa viagem, diz a palavra do Senhor, que Jonas pegou e veio uma grande tempestade, porque não tem como o homem fugir da presença de Deus. Deus não criou, no livro de Gênesis, capítulo 1, fala que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E falou de todo o fruto que há no jardim podereis comer, mas a árvore que há no meio do jardim desse não comereis. Deus deu a liberdade para que eu pudesse escolher o caminho certo ou o caminho errado, obedecer ou desobedecer a Deus. Mas infelizmente aquele casal ali no Éden ali achou melhor desobedecer a voz do Senhor, fazer o que era o agrado do seu coração. E a Bíblia deixa bem claro: enganoso é o coração do homem. Muitas vezes o homem projeta, faz algo sem a direção de Deus, e muitas vezes ele se frustra, ele tem decepção. Mas quando o homem ele entrega a sua vida a Deus e busca a Deus numa direção, Deus ele começa a mudar a vida do homem. Tudo que ele faz é abençoado, tudo que ele faz prospera. Mas quando o homem muitas vezes toma decisão em caminho oposto ali, muitas vezes ele é frustrado, muitas vezes ele sofre, porque o homem muitas vezes ele faz segundo o seu coração, e o coração do homem muitas vezes engana ele próprio. E a Bíblia fala que Deus, criando ali o homem, a sua imagem, a sua semelhança, depois criou ali os animais, e para que o homem pudesse dominar sobre os animais seria dominado pelo homem. Mas sabemos que Adão e Eva achou que ainda era pouco ainda, achou que não era justo ainda aquilo, ainda quis fazer segundo o seu próprio coração. Mas voltando aqui para o livro ali de Jonas ali, Deus não forçou a Jonas a pregar em Nínive, mas somente pediu, ordenou para que ele fosse pregar na grande cidade, que estava em grande delito diante da presença do Senhor. A Bíblia fala que Deus jamais faz coisa alguma antes que revele os santos profetas do Senhor. Deus jamais vai corrigir uma pessoa antes que ele dê sonho àquela pessoa, fale àquela pessoa, mostre que ele está indo no caminho errado. Mas muitas vezes o homem ele endurece a sua cerviz, endurece o seu coração para não ouvir a voz de Deus, para não obedecer, porque é muito fácil nós desobedecer, fazer a nossa vontade. Difícil é muitas vezes nós sair do nosso patamar, do nosso aconchego, da nossa vontade, dispor para fazer a vontade de Deus. Jonas ali quis fugir da chamada, do grande ministério a qual Deus tinha chamado ele, para que pudesse ser ali o apregoador ali daquela cidade de Nínive que estava em grande delito. Será que nós estamos vivendo um tempo diferenciado? Claro que não. O mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno, mas Deus ali está com suas mãos estendidas para nos abençoar, para nos livrar, para nos perdoar, para nos chamar para uma grande obra. Jonas ali pagou a sua passagem e foi para outra cidade oposta ali. Mas Deus, quando tem um propósito com o homem vai para onde quer. Deus até permite. O homem sofre, vai para droga, prostituição, mas mesmo lá os olhos de Deus estão ali. Muitas vezes a pessoa recebe grande livramento no seu caminho errado, é porque Deus ama, Deus tem cuidado, Deus zela para essa pessoa. Ainda que ela não queira Deus, ainda que ela rejeite a vontade de Deus, ainda que ela realmente escolha outro caminho, mas mesmo assim Deus dá oportunidade. Foi assim que aconteceu com o grande profeta Jonas também. Ele dentro daquele barco ali, Deus enviou uma grande tempestade naquele mar ali, a ponto que os marinheiros ali, aqueles que faziam parte daquele navio ali, achou aquilo diferenciado, porque não era uma época, não era o tempo para ter uma tempestade daquela, estava tudo no controle ali. Quando nós sabemos que quando o marinheiro, antes de ele embarcar, ele já sabe se vai chover ou não, se vai ter tempestade. E aqueles marinheiros, ele sabia que não haveria tempestade ali naquele momento ali, mas pela desobediência de um homem ali, todos daquele barco iriam perecer. Jonas, por desobedecer a voz de Deus, por querer fazer a sua própria vontade, a Bíblia fala que ele realmente ele que criou praticamente aquela tempestade ali, desobedecendo a voz do Senhor. Será que muitas vezes nós, na nossa casa, na nossa vida secular, Deus nos dá um propósito, nos chama para uma grande obra e nós rejeitamos? Isso aí há consequências sobre nossa vida. Deus não força ninguém ao servi-lo, mas Ele também, Ele tem, Deus é amor e Ele é justiça. Muitas vezes a sua justiça, ela se torna muitas vezes sofrimento para muitas pessoas, porque preferem sofrer do que obedecer a voz de Deus. Jonas preferiu ali ver se Deus iria realmente puni-lo ou não, fugindo para outra cidade, não querendo obedecer a voz de Deus. Mas nós estamos aqui nesse dia de sábado aqui, para trazer uma palavra ao teu coração, para falar que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua chamando pessoas, grandes, pequenos, de todas as nações, para que uma grande obra específica Ele tem para Deus, para usar cada um de nós. Jonas, a Bíblia fala que ele fugiu,
Deus ali para realmente despertar Jonas, enviou um grande vento, uma tempestade, a ponto daquele barco estava quase aí a pique. A Bíblia fala que os marinheiros ali começaram a ver que tinha acontecido, porque os cálculos deles ali era tudo certo, não tinha como ter aquela tempestade ali. Muitas vezes acontece tempestade na nossa vida, fazemos um projeto, porque estamos em desobediência com Deus, estamos escolhendo o caminho oposto. Não, Deus não me manda, eu faço o que eu quero. Sim, você pode fazer o que você quiser, mas toda ação ela tem uma reação. Todo propósito, quando Deus coloca em nosso caminho, há um propósito de vitória. Tem luta, mas sim a grande vitória. Mas Jonas achou melhor desobedecer a voz de Deus e andar com seus próprios pés, fazer sua própria vontade. Deus mostra ali que Jonas ali, ao entrar naquele barco ali, Deus soprou um grande vento ali, a tempestade começou a ficar muito forte, a ponto de cada um convocar os seus deuses, fazer as suas rezas, fazer as suas confissões ali, mas nada acontecia. O que eles acharam melhor, lançar sorte, vamos ver, alguma coisa está errada aqui. E a sorte caiu sobre Jonas. Jonas tinha descido lá no porão do barco, estava dormindo. Jonas sabia que aquela tempestade, Jonas sabia que aquele problema, aquele vento estava na sua ali, estava acontecendo naquele navio ali, era consequência da sua desobediência a Deus, porque ele não quis fazer a vontade de Deus. Deus não estava forçando Jonas, Deus estava forçando Jonas para que ele pudesse obedecer. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Jonas estava sacrificando a vida daquelas pessoas ali pela desobediência dele. Mas ali, quando foi lançado sorte, todos ali fizeram ali uma sorte ali, caiu sobre Jonas. E eles foram perguntar: que Deus é teu? Que nação que tu serve? Explica nós. Jonas falou: olha, eu sou hebreu, sou servo do Deus, criador do céu e da terra, da tempestade, do vento, do sol. E tudo isso está acontecendo por causa da minha causa, por causa da minha desobediência para com meu Deus. A Bíblia relata que aqueles homens ali não queriam realmente fazer o que Jonas pediu. Jonas falou: se você me lançar ao mar, toda essa tempestade vai cessar. Mas ele sabia que se lançasse Jonas ali, naquele grande mar, naquele mar que estava revolto ali, ele iria perecer, iria morrer. Mas tentaram até jogar a ponta, jogar suas bagagens do barco abaixo, para ver se o barco ficaria mais leve lá e poderia aquela tempestade passar, mas não adiantava. Eu quero falar para você nesse dia, que quando Deus ele chama nós para uma obra, quando Deus chama nós para um propósito, não adianta você tentar sair desse problema com as tuas próprias soluções, com a tua própria mão. Você tem que buscar a Deus. A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vós não sabem. Quando nós clamamos ao Senhor, buscamos a Deus, Deus ele tem um prazer, a vontade dele é que todos nós buscamos a Ele, para que Ele venha nos ajudar, mas Ele não vem, e Deus não força a gente a buscar a sua presença. Ele quer que nós somente oramos e buscamos, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nesse dia de hoje, estamos aqui nesse propósito de apresentar-te um Deus vivo, que pode acalmar essa tempestade na tua vida, pode fazer cessar esse grande vento, esse problema, essa causa que levantou sobre a sua vida aí, que Deus ele é poderoso para nos dar vitória. E por isso, no dia de hoje, nós estamos aqui falando sobre Jonas, que Deus venha continuar abençoando a todos aqui, o nosso trabalhador também, amigo ali também que está passando aqui. Deus venha abençoar o seu trabalho também, em nome de Jesus. Então sabemos aqui que aqueles homens falaram: não tem jeito, temos que lançar esse homem aqui, o problema é ele aqui, vamos lançar ele ao mar. E pegaram, levantaram Jonas e lançaram naquele grande mar que estava revolto ali. Diz a Bíblia que quando Jonas caiu ali, veio um grande peixe e tragou Jonas, engoliu Jonas. Talvez para vocês isso deve ser mentira, não. Já foi feita pesquisa, a ciência fala: fora da baleia existe grandes peixes que têm condição de engolir um homem permanecer vivo dentro do ventre desse peixe. Deus permitiu ali que aquele grande peixe viesse ali e engolisse o servo dele, para que ele pudesse obedecer a voz de Deus. Mas lá, quando Jonas viu que realmente não tinha ali como mais, era somente Deus e ele Deus ali, ele lembrou que Deus ele é misericordioso, que Deus ele é benigno ali. E Jonas orou ao Senhor lá do ventre daquele grande peixe. Ao ele orar, Deus ouviu a oração. Jonas falou: Senhor, estou sendo lançado aqui nos fundamentos dos mares, ouve minha oração, sei que eu errei, pequei diante de ti. Irmão, Deus ele não coabita com o pecado, ele não aceita o pecado, mas ele ama o pecador. E Jonas, quando reconheceu ali que ele realmente ali dependia de Deus ali, Deus ouviu a oração do grande profeta, do seu servo ali,
e fez com que aquele grande peixe ali levasse Jonas até aquela cidade a qual Deus tinha mandado ele ir de navio, sem ter problema nenhum. Jonas preferiu sofrer, Jonas preferiu pagar o preço ali do que obedecer à vontade de Deus. Muitas vezes Deus chama a gente para o propósito, a gente prefere muitas vezes pagar para ver se Deus ele vai fazer aquilo mesmo. Não, Deus não faz, e Deus é amor. A Bíblia fala, Deus é amor, mas ele é justiça. E a justiça de Deus, muitas das vezes, ele vai sempre contra a nossa vontade. A vontade de Deus é nós renunciar ao pecado e obedecer à voz dele. Mas muitas vezes a gente prefere viver uma vida de pecado, uma vida de turbulência, uma vida de vício, do que obedecer à voz de Deus e viver uma vida em tranquilidade, em paz. E naquele grande dia, ouvir aquela mensagem, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança ele que está preparado desde a fundação do século. Então Jonas ali lembrou do Senhor e fez uma grande oração, conflita de coração, e confessou o seu erro diante de Deus. Deus que criou o céu e a terra, criou os animais. Deus mandou que aquele grande peixe lançasse Jonas lá na grande cidade de Nínive. Lá e Jonas, quando entrou ali, começou a pregar, arrependei-vos, porque em dias Deus irá destruir essa cidade aqui. A Bíblia relata para nós que Jonas, ao pregar ali naquela cidade ali o arrependimento, todos ali se arrependeu. Até o seu próprio rei criou um grande edito para que ninguém comesse, bebesse, nem os animais durante 3 dias, para que Deus pudesse ter misericórdia daquele povo ali. A Bíblia fala que Deus ouviu, porque Deus ouve um coração arrependido, um coração contrito ali. Deus foi e perdoou aquela grande cidade de Nínive ali, o que ele falou que iria fazer não fez. Deus não se arrepende, é o povo que se arrependeu. Deus não erra, Deus é inerrante, mas o povo que erra, e Deus é a justiça. Pela justiça dele, ele volta àquele que ele falou que ia fazer, mas quando o povo se arrepende, Deus ele perdoa. Aquela grande cidade ali aconteceu aquele problema, aquele povo ali se arrependeu e Deus perdoou. E a Bíblia relata que quando Deus fez isso, Jonas entrou em um grande conflito com Deus, porque a intenção de Jonas era que Deus realmente punisse aquele povo ali pelo pecado. Mas nós sabemos que Deus não criou o homem realmente para sofrer. É o homem muitas vezes que escolhe o seu caminho de sofrimento. É o homem muitas das vezes que escolhe o pior caminho, o caminho dos vícios ali. E Deus não força ninguém. Deus deixa que você escolhe o seu caminho, sabendo que ele sabe que no final é sofrimento. É muitas vezes você viver uma vida que Deus não criou para você. Deus não criou o homem para viver no sofrimento, mas o homem ele sempre escolhe o caminho que é o caminho do sofrimento. Mas no dia de hoje, Deus nos traz aqui para nós levar a palavra. Assim como Jonas desobedeceu e depois obedeceu, Deus também pode mudar a sua vida. Não importa o que tu fez, não importa o tamanho do seu pecado, importa que Deus continua sendo um Deus zeloso, misericordioso, está pronto para perdoar. A Bíblia no livro de Isaías fala: se o povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez hoje você está na vida, eu não preciso de Deus, eu não dependo de Deus. Tudo bem, você pode viver do jeito que você quiser, você pode escolher o seu caminho, mas a Bíblia deixa bem claro que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que só o Senhor é Deus, só Ele. E lá, cada um vai ter que dar conta das suas ações. E muito como eu também, uns anos atrás, falava: não, lá é só meu espírito, lá acabou, tudo bem, não tem problema não, então eu vou curtir a vida, vou fazer o que eu quero. Mas sabemos que nós, chegar diante do trono branco de Deus, lá teremos que dar conta do que nós fazemos aqui nessa terra, de bom ou de mal. E lá nós seremos julgados pelas nossas boas ou nossas más ações. E não tem como lá o homem fugir, não tem como lá o homem manipular Deus. A Bíblia fala que na mão de Deus, Deus é como uma balança de ouro precisa. Não tem como a gente lá querer negociar a nossa vida, querer negociar a nossa salvação com Deus. A negociação é aqui nesta vida, depois que morre. A Bíblia fala assim: segue-se o juízo final. Não tem como nós querer questionar, não tem como nós querer barganhar com o nosso Deus. Lá é somente lá, é juízo final, lá é somente céu ou inferno. Não existe nós querer questionar, nós querer negociar, pagar. Como aqui muitas vezes a pessoa comete um crime, ele vai lá Hoje e paga é o dia e acabou. da decisão. Diante de Deus não, lá é somente o final, lá é ou com Deus ou sem Deus. E a Bíblia deixa bem claro: sem Deus é sofrimento eterno, mas com Deus é paz, gozo eterno. Apocalipse fala que lá, quando aqueles que realmente serviu a Deus, sofreu aqui, viveu uma vida de santidade, procurou fazer o que era certo, o
O Senhor fala lá, entra para o gozo do seu Senhor. Mas para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram, quiseram viver numa vida dissoluta, de pecado ali, como aquele filho pródigo. A Bíblia fala sobre uma certa parábola do filho pródigo, e um certo pai tinha 2 filhos, o filho mais novo, vendo a vida, ele foi criado na fazenda com o pai, nunca tinha provado o mundo, nunca tinha servido ao mundo, mas ali ele, vendo seus amigos ali, vivendo ali, ele pediu a parte da herança. Sabemos nós que herança só se dá, a pessoa só recebe uma herança com a morte daquela pessoa, mas aquele jovem ali queria a parte que convinha a ele, era o mais jovem, ainda tinha uma mente ainda ali de ilusão, porque o jovem hoje em dia vive numa vida de ilusão. Eles pensam que eles conhecem tudo, sabem tudo, mas não sabem não. Ele não conhece Deus, ele não sabe quem é Deus. Eles precisam ter um encontro com Deus, precisam conhecer Deus. E como nós conhecemos Deus? Através da sua palavra. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não sei por mim. E aquele jovem, ele não conhecia ainda o caminho verdadeiro, ele estava vendo com o pai ensinava o caminho, mas o caminho da verdade não tinha ainda adentrado no coração daquele jovem. E a Bíblia fala que ele pediu a parte, o pai deu, ele pegou a sua herança e começou a viver a vida, viajou para outros lugares lá. E nesse momento apareceu muitos amigos, porque quando a pessoa tem dinheiro, aparece muita amigo para poder ali festejar, gastar o dinheiro dele ali. Mas todo o dinheiro, quando ele não é bem empregado, é investido, tudo se acaba. O dinheiro daquele jovem acabou. A Bíblia deixa bem claro que ele pegou, ele caiu numa grande miséria naquela cidade ali, houve fome ali, não tinha trabalho mais. A única coisa que tinha para aquele homem fazer era trabalhar apacentando porcos. E para ele era muita humilhação, porque ele, por ser um judeu, os judeus não trabalhavam com porcos, não lidavam com esse animal. E ali o que ele teve que fazer? Teve que se sujeitar pelas algumas comidas que eram lançadas para os porcos, para que pudesse alimentar-se também ali. Mas ele caiu em si, falou, poxa, quando eu vivia com meu pai, vivia lá na fazenda com meu irmão, tinha empregado, tinha tudo ali, a minha comida estava à mesa, a minha mãe cuidava de mim, e agora eu estou aqui sofrendo, padecendo, o que eu vou fazer? E ele botou no seu coração, vou voltar e vou falar com meu pai, pai, pequei perante o céu e a terra, não sou digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos seus jornaleiros. A Bíblia fala que aquele homem, aquele jovem pegou e voltou. Mas o pai que é pai, ali estava simbolizando o próprio Deus com nós, a sua criação. Quando aquele jovem voltou, o seu pai lá, toda tarde ia lá ver se ele iria voltar, e viu aquele jovem vindo lá com a roupa velha, aquele jovem saiu com uma boa roupa, bonitinho, e agora quando o pai olha de longe, vê aquele jovem, e o pai conheceu ele mesmo com a roupa já esmulamenta ali, todo fedorento ali, conheceu que aquele ali era o seu menino, era o seu filho ali. E foi de encontro ele, abraçou, e seu filho, ao abraçar seu pai, falou, pai, me perdoa, pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Eu não quero ser mais chamado teu filho, faça-me como um dos seus empregados baixos, porque o que o seu filho lá no mundo lá, eu sei o que é. A Bíblia fala que aquele pai falou, não, tu és meu filho, ainda que foi embora, gastou, mas continua sendo meu filho. Eu vou preparar um grande banquete, preparar uma festa para receber aquele jovem. Então isso aconteceu com Jonas, quando Jonas se arrependeu de não ter obedecido a Deus e confessou, falou que queria fazer a vontade de Deus. Deus levou Jonas lá naquela grande cidade, Jonas pregou, o povo se arrependeu, e ali houve uma grande manifestação de glória, porque quando o homem peca, o diabo, nosso adversário, acusa ele, viu, você não tem jeito, você não presta, você não serve para nada. Mas quando o homem se arrepende, entrega a vida dele a Deus, Deus agora começa a implantar uma nova visão, o coração na vida daquela pessoa que via somente morte. Quando a pessoa se suicida, a pessoa tira a sua própria vida, porque ele acha que não tem jeito, ele acha que para ele somente a morte vai resolver. Mas a Bíblia deixa bem claro que os suicidas não herdarão o reino de Deus, mas aquele que busca Deus, ele recebe de Deus a libertação, a salvação. Pedro, a Bíblia fala que Pedro, ele negou Jesus, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu. A importância muitas vezes, não é bom pecar, mas se pecar e confessar, a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. E Pedro, por ter negado Jesus, ele confessou, ele se arrependeu, chorou. Mas, antemão aí, contramão aí, vemos que quando Judas, o Iscariotes, que era um dali dos que seguia Jesus também, traindo o seu mestre ali, viu que seu mestre ali foi preso, foi crucificado ali. O que aquele homem fez? Ele pegou e tirou sua própria vida, achou que a solução para o pecado dele era se matar.
mas sabemos que não é tirando a sua própria vida, fazendo essas coisas aí, que a pessoa vai receber paz. Ele vai receber paz sim, quando ele simplesmente deixar o que ele fazia de errado, agora entregar a sua vida a Cristo. Parece loucura você passando aí, o homem falando de Deus, gritando aí, não, mas nós sabemos o que está para acontecer. A terra, a Bíblia fala que ela jaz no maligno. O pecado jaz à porta da casa já, da pessoa. Estamos vendo aí o que está sendo pregado aí. Guerra, rumor de guerra, prostituição, tudo isso aí estava há anos atrás, não se via isso, agora está constantemente. O que é certo se torna errado e o errado agora é certo. Mas sabemos que nosso Deus está para voltar. Jesus falou, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito Santo. E quando eu voltar, eu vou levar vocês também para aonde eu for, onde eu estiver, vós estejais comigo também. Então Jesus, ele foi preparar o lugar para que nós pudéssemos agora viver em paz com ele. Mas como eu posso encontrar esse lugar? É aceitando Jesus. Ele mesmo deixou bem claro que sem mim nada podeis fazer. Jesus falou ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus é o caminho, Jesus é o caminho que leva o homem a Deus. Aquele elo que foi quebrado lá no Éden, aquela separação que foi feita quando Adão e Eva pecou ali, e até hoje o homem paga pelo preço lá do começo lá. Esse preço agora, essa quebra que houve lá, através de Jesus, agora o homem foi unido a Deus. Quando ele aceita Jesus, ele confessa e deixa seu pecado ali, ele encontra a misericórdia, ele encontra o perdão. E que nesse dia, não faça como Jonas, para de fugir do propósito de Deus, jovem, você idoso. Deus tem uma grande obra na sua vida, Deus tem um propósito grande na sua vida, e basta você somente entregar a sua vida a Cristo. Há 20, quando eu saí do exército, dei baixo, lá, eu estava com o propósito de viver uma vida, de curtir para os bailes lá, mas um dia eu visitando uma igreja lá, eu ouvi uma mensagem, e aquele pregador falou diretamente comigo ali, e falando comigo ali, eu ouvi a voz de Deus falando comigo que meu tempo estava cessado, que eu tinha que entregar minha vida a Ele. E eu entreguei a minha vida a Cristo. E depois ali, Deus começou a mudar a minha vida, me deu uma vida transformada, começou a mudar. Aquilo que eu fazia de errado agora, lendo a Bíblia, conhecendo a verdade, porque a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. E aquele a qual o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Quando o homem é liberto através da palavra de Deus, que ela é a bússola para o homem, esse livro sagrado aqui, chamado Bíblia, ela conduz o homem a uma mudança completa de dentro para fora, porque é o único livro que não muda, é o único livro que está há anos e anos sendo vendido já, e quando as pessoas ouvem a mensagem da palavra de Deus, ela é transformada, ela é mudada, ela é lapidada por dentro e por fora. Agora o homem vive uma nova vida na presença de Deus, e que nesse dia Deus venha continuar abençoando a nossa vida, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Estamos aqui para nós anunciar a Cristo ressurreto, Cristo poderoso, que pode mudar a sua vida, pode transformar para a glória do nome do Senhor. Também minha esposa está aqui também, ela vai dar uma palavra também. Nós continuamos com esse projeto, nosso projeto é levar Jesus. Nosso projeto é dizer que Jesus, ele ama o pecador, ele veio para nos libertar. Nesse momento eu quero agradecer a oportunidade aqui, passar para minha esposa também, em nome de Jesus.